turma, tudo bem? Pois bem, voltamos animadíssimos, né, a estudar direito tributário. Na aula passada, a gente terminou a aula passada vendo a questão da OAB, que a tendência, né, eu acho que a gente ficou mais ou menos aqui, que a tendência é que o Supremo Tribunal ele venha rever a sua posição no que diz respeito à contribuição para a OAB. E isso com base exatamente em alguns últimos julgados do Supremo, né? Que fala que, olha, veja, essa questão de se suspender a carteira do advogado inadimplente, isso se assemelha a uma sanção política. E sanção política, o Supremo Tribunal Federal já disse umas 500 vezes que não é possível como forma transversa de se cobrar tributo, porque para isso a Fazenda Pública tem um processo específico, tá lá na LEF, um processinho bem legal, bem diferente, inclusive cuja execução se dá por um título unilateral, é a única situação do sistema jurídico, né, em que o credor emite o título executivo sozinho, vai lá e cobra. Então, não admite o Supremo a sanção política. A gente vai ficar observando nessa questão da OAB, mas o que a gente tem realmente definido, por enquanto, é isso aqui, ó, o tema 732, constitucionalidade de dispositivo legal que prevê sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de anuidades devidas a entidades de classe. Essa era a questão a ser resolvida pelo Supremo nesse tema 732. E a tese que ficou cristalizada foi: é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral dos seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Porque, afinal de contas, essas contribuições nada mais são do que tributos da espécie contribuição, lá do 149 da Constituição, categorias profissionais. Bom, aqui, para a gente encerrar sobre contribuições, tem duas jurisprudênciazinhas importantes que, vez ou outra, estão em provas, que são súmulas do STJ, tá? A primeira é a súmula 499, que diz que as empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições, ao SESC e SENAC. Perdão, eu tô um pouco gripada, tá, gente? Então, a voz já não tá boa, né? Então, me ajudem. Tenham paciência com a tia Aline se ela der umas fungadas de vez em quando na aula, tá? Eu sei que é feio, é deselegante, mas senão eu perco meu raciocínio. Então, as empresas prestadoras e os S's, né? E os S's. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social, um serviço social específico. Se não, tem que contribuir, tá? Nos termos do 240 da Constituição lá autorizada. Por fim, o arquivamento provisório previsto no artigo 20 da Lei número 10.522 de 2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais, sim, porque execuções fiscais são movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais. E por quê? Porque o limite é de 22 mil. Você já pensou se o conselho profissional não pudesse cobrar essa contribuição? Quanto que é a contribuição da OAB, do Conselho Regional de Medicina? Né? Dá 5 anos e a pessoa não está devendo isso. Então, é possível, sim, não se cobrar, tá? Não se aplica ao artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, que diz o seguinte: olha, se não atingir, em suma, se não atingir um determinado valor, vai-se fazer o quê? Vai-se fazer o quê? O arquivamento provisório, aguardando que se atinja o valor mínimo para fins de execução, salvo se, conforme portaria lá do Ministério da Fazenda, se o valor for tão ínfimo
ínfimo, perdão, gente, hoje está difícil, ínfimo que se demande o cancelamento do débito, porque em face do princípio da praticabilidade, não se justifica a cobrança. No que se traduz o princípio da praticabilidade? A cobrança precisa se justificar. O valor a ser cobrado precisa se justificar para fins da fazenda movimentar a sua máquina de cobrança, que tem um custo, obviamente, para receber aquele determinado débito de natureza tributária. Certo? Aqui é isso. Deixa a tia Aline tomar uma água para ver se melhora aqui a garganta e ela concentra. Vamos. Pois bem, de contribuições, pessoal, é isso. Agora, a gente vai passar para a última contribuição, a última espécie tributária que está faltando. E aqui eu peço que vocês tenham atenção, porque eu já, inclusive, disponibilizei aqui o dispositivo 149A da Constituição na sua nova redação, dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. É a COSIP, está lá no 149A, a contribuição de iluminação pública, a famosa COSIP, que agora não tem os seus recursos, a sua receita, vinculada ao custeio apenas do serviço de iluminação pública, mas também a sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Mas precisava, Aline, fazer alteração? Sim, precisava, porque, afinal de contas, a Constituição vinculava a receita da COSIP apenas ao serviço de iluminação pública. Segundo o 149A, agora, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis, contanto que promulguem leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública, que até aqui a gente já sabia de cor e salteado, né? E aí entra a novidade. E de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 151 e 3 da Constituição Federal de 1988, que já fala aqui em lei, mas repete, tem que ser lei. Tem que ser lei. Além disso, o que a gente precisa saber mais sobre a COSIP? Súmula vinculante 41, que a gente já deu uma olhada, que diz lá, segundo o Supremo Tribunal Federal, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Aqui tem uma historinha boa, tá? A COSIP, ela a princípio foi instituída, né? Foi estabelecida como uma taxa, inserida na Constituição como uma taxa. E aí o Supremo falou, olha, taxa não. Eu já contei essa história para vocês. E por quê? Porque o serviço de iluminação pública não é um serviço público específico e divisível. É um serviço geral, que vai ser custeado com o quê? Impostos. Impostos. Só que os impostos não estavam dando, especialmente para as municipalidades, que têm uma caixinha desse tamanho e dependem, na sua maioria, das transferências. E aí foi criada a COSIP. Opa, por quê? Porque a contribuição tem o seu fato gerador, não é isso? A sua hipótese de incidência pode ser muito parecida com a do imposto. A diferença lembra lá do artigo 4º do Código Tributário Nacional? A diferença é que pode ter sua receita vinculada. E aí se vinculou a receita da COSIP ao serviço, a princípio, de iluminação pública, e agora, como os senhores viram, não apenas ao serviço de iluminação pública, mas também a sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Ainda, Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional a cobrança da COSIP realizada na fatura de energia elétrica. Tá
tudo certo, não tem problema absolutamente nenhum. E de COSIP é isso. E aqui nós encerramos as espécies tributárias. E passamos agora a estudar o sistema constitucional tributário. Deixa eu vir para cá. Sistema constitucional tributário. A começar pelas competências tributárias. Quando eu falo em competência tributária, eu preciso identificar os tipos existentes na Constituição Federal de 1988. E diante de todas as espécies tributárias que nós estudamos, nós podemos reconhecer seis tipos hoje de competências tributárias. Eu vou já falar da competência compartilhada, porque eu tenho uma visão um pouco em que pese, né, está lá positivada na Constituição, competência compartilhada, mas talvez ali tenha havido um problema de identificação de conceitos de natureza tributária, mas a gente chega já lá. Bom, vou ficar aqui mesmo por enquanto. Quando eu falo em tipologia da competência tributária na Constituição Federal de 1988, eu identifico 6 tipos de competências tributárias. A competência comum, deferida a todos os entes. E aqui nós temos o 145 da Constituição, que traz impostos, taxas e contribuições de melhoria. Todos os entes federativos podem instituir essas espécies tributárias, bem como o 149, parágrafo 1º da Constituição, que trata da contribuição a ser vertida para o regime próprio de previdência social dos entes federativos que tenham o instituído. Os impostos, atentem-se, a competência privativa apenas quanto às espécies, conforme divisão feita na Constituição, pelo Poder Constituinte. Mas todos os entes federativos têm competência para instituir impostos. Competência privativa é aquela competência dada apenas com exclusividade a algum ente federativo. No caso, aí a quem, gente? A União. 148, empréstimos compulsórios. 149, no seu caput, não apenas a União, Distrito Federal e Municípios, ou a COSIP aí. 149, contribuições, contribuicide e contribuições para as categorias profissionais. 149A, a gente acabou de ver, a COSIP, para municipalidades e Distrito Federal. 154, que eu tenho lá o imposto residual, bem como o extraordinário de guerra. 195, com todas as suas contribuições, bem como o parágrafo 4º com a residual. Competência cumulativa, está lá no 147, do Distrito Federal e da União. Competência residual, 154.1 e 195, parágrafo 4º, que além de privativa da União, também é o que? Uma competência residual, reconhecida, classificada como residual. É um resíduo que tem a viúva para uma necessidade, né? Por isso que a gente diz que a viúva tem a chave do cofre, porque é o único ente federativo que, numa necessidade, pode instituir um tributo com base na sua competência residual. Competência extraordinária, está lá no 154.2, é a competência extraordinária de guerra. E agora sim, a nossa competência compartilhada, que está lá no 156A, Estados e Distrito Federal, conforme emenda constitucional
e 32 de 2023. Vamos lá. A competência se diz compartilhada, porque todos os entes federativos ali previstos poderão exercer a competência para instituir o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. É isso que vai substituir tanto o ICMS como o ISS, de competência estadual, municipal, respectivamente. Isso não parece uma competência comum, só que dada apenas a 2 entes federativos? Não seria uma nova competência comum, apenas verificando-se essa comunidade em 2 entes federativos? Pois é. Qual a diferença, gente, do 145 para o 156A no que diz respeito à instituição? Que a União não pode instituir. Não é isso? Esse imposto. De toda sorte, fica registrado, e se cair na sua prova, você vai esquecer dessa crítica da tia Aline, porque afinal de contas, não é ela que vai aplicar a prova, não é ela que vai estar perguntando nada, e o seu examinador ele vai querer saber do que tem na Constituição acerca do IBS, no que diz respeito à sua competência. E a sua competência é compartilhada. Esse é o nome positivado na Constituição, tá tudo certo, e é isso que você vai ter que marcar como correto. E hoje nós podemos reconhecer 6 tipos de competências tributárias na Constituição Federal de 88. Competência comum, privativa, cumulativa, residual, extraordinária e compartilhada. Mas no que se traduz a competência? A competência tributária nada mais é do que o poder deferido pela Constituição ao ente federativo para instituir as espécies tributárias ali deferidas pela Constituição a ele. Quem que pode exercer a competência tributária? Artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, mas eu já sei, Aline, que é a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Dá uma olhada aí comigo no artigo 24, que é uma competência o quê? Concorrente. Dá uma olhada aí. Tá lá no 24, caput. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. O que eu acabei de ver? O que eu acabei de ver lá acerca da competência tributária? Que existem tributos de competência da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Competência concorrente. Cadê o município? Cadê o município no artigo 24 da Constituição? E aí, não vai poder falar, não vai poder legislar, não vai poder instituir os seus tributos, as municipalidades, a COSIP, que é só do município. E aí? E aí que é preciso o quê? Olhar no artigo 30 da Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 30 da Constituição Federal? Tá lá. Compete aos municípios, incisos 1, 2 e 3. Especificamente o terceiro. Compete aos municípios, 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Instituir COSIP é do interesse local? É do interesse local, mas está muito amplo ainda. 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, joia, no que diz respeito a aspectos gerais, especificar para aplicação
de tributo específico seu. Mas ninguém vai instituir a COSIP. Só eu detenho a competência, nem vai tratar de normas gerais. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Em que pese não ter vindo no artigo 24.1 da Constituição, está lá no 30.3. Isso já foi perguntado em prova oral. Onde é que está a competência tributária dos municípios? Porque, veja, a Constituição fala lá no 24, não é isso? Que é uma competência concorrente da União, dos Estados membros e do Distrito Federal. Mas cadê o município? Porque a Constituição estabelece lá no artigo 105, a partir do 145, começando no 145, competências tributárias às municipalidades. E aí? E aí está aqui, no artigo 30, inciso 3º da Constituição. E o examinador vai um pouco mais fundo. Mas e se não tivesse esse dispositivo? E aí? E aí que o 145 da Constituição é muito claro em afirmar que aquelas espécies tributárias, não apenas o 145, mas após a emenda constitucional 149A, também após a emenda 132, com redação nova, que os municípios podem estabelecer, não é isso? COSIP. Podem editar lei para cobrar, instituir a COSIP. Então, ainda que não houvesse esse dispositivo, a Constituição lá na frente, se ela dá a competência tributária, implicitamente ela também dá a competência para instituir as municipalidades. Não esqueçam disso. Eu já vi isso sendo questionado em prova oral, né? E o examinador vai lá, primeiro ele quer saber se você conhece o 30, e depois ele quer saber, olha, mas tá. Né? E se não tivesse esse 30, e aí? Implicitamente a Constituição, primeiro ela não cria nenhum tributo, a Constituição não institui tributo. Quem vai instituir tributo é o ente federativo que detém a competência para assim o fazer em face do que está previsto na Constituição. E a partir do momento que é dada essa competência ao ente federativo, implicitamente, a partir do princípio da legalidade, dá-se a possibilidade, a competência para também legislar plenamente acerca daquela espécie tributária. Certo? Ficou claro, gente? Se não ficou, reclamem que a tia Aline volta e explica tudo de novo. Ok, já vimos a competência tributária e precisamos entender o que é a capacidade tributária ativa. Isso está no artigo 7º e 8º do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada lá comigo. O artigo 7º do Código Tributário Nacional, ele diz que a competência, o senhor me acompanhe, a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Resolve aqui. Quando eu falo em competência tributária ativa, eu estou falando do poder de instituir um tributo. Poder recebido por um ente federativo da Constituição Federal para instituir o tributo que está no âmbito de sua competência. E ela é indelegada.
indelegável. A competência tributária, conforme diz o artigo 7º do Código Tributário Nacional, diz que a competência é indelegável. Corta para depois da vírgula. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas. Tudo isso que vem depois da vírgula trata-se da chamada capacidade tributária ativa. E a capacidade tributária ativa, que é essa função de arrecadar, fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, pode ser delegada. Onde é que está dizendo que pode ser delegada ali? No salvo. Salvo. O artigo 7º diz: a competência tributária é indelegável. Salvo, ou seja, tudo isso aí que vem depois do salvo, que nada mais é do que, em suma, capacidade tributária, tudo isso pode ser delegado. E tem uma razão de ser, da competência tributária não poder ser delegada enquanto há capacidade tributária sim. Deixa eu tomar uma água para melhorar essa garganta e melhorar a dicção por conta disso, e a gente volta já.